Qual é a real condição de uma pessoa sem Cristo? Deixe-me agora passar a outro ponto que desejo considerar. Qual é a real condição de uma pessoa sem Cristo? Este é um desdobramento do nosso presente assunto que exige uma atenção especial. Ficarei grato se conseguir apresentá-lo com todas as suas nuances. Posso facilmente imaginar alguns dos que me ouvem dizendo para si mesmos: bem, suponha que eu esteja sem Cristo. Qual é o dano a ser considerado? Tenho esperança de que Deus será misericordioso. Não sou pior do que muitos outros. Confio que tudo dará certo no final. Ouça-me, e com a ajuda de Deus tentarei mostrar que você está lamentavelmente enganado. Sem Cristo, tudo não dará certo, mas tudo dará desesperadamente errado. Estar sem Cristo é estar sem Deus. O apóstolo Paulo disse exatamente isso aos Efésios, de modo bem franco. Ele concluiu a famosa frase que inicia com a expressão "estáveis sem Cristo", dizendo: "e sem Deus no mundo". Quem poderia duvidar disso? Até mesmo aqueles que possuem ideias limitadas a respeito de Deus imaginam-o como o ser espiritual mais puro, mais santo e mais glorioso. Um homem nem precisa ser muito cego para não perceber que a natureza humana é corrupta, pecaminosa e pervertida. Como um verme, tal qual o ser humano poderia aproximar-se de Deus e sentir-se confortável? Como poderia olhar para Deus e não sentir temor? Como poderia lhe dirigir a palavra, relacionar-se com Ele, olhar adiante para habitar com Ele e não se sentir apavorado e amedrontado? É necessário que haja um mediador entre Deus e os homens, e existe somente um capaz de exercer esse ofício. Esse um é Cristo. Quem é você para falar da misericórdia de Deus e do amor de Deus como algo separado, desvinculado de Cristo? Não há tal amor e misericórdia registrados nas Escrituras. Saiba neste momento que Deus sem Cristo é um fogo consumidor. Misericordioso Ele é, acima de qualquer questionamento, rico em misericórdia, grandioso em misericórdia. Entretanto, sua misericórdia está inseparavelmente ligada à mediação de seu amado Filho Jesus Cristo. Esta misericórdia precisa fluir através dele, como sendo um canal previamente designado para isso, ou não fluirá de forma alguma. Está escrito: quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se estamos sem Cristo, estamos sem Deus. Estar sem Cristo é estar sem paz. Todo homem tem uma consciência interior, a qual precisa ser aliviada antes que ele possa ser verdadeiramente feliz. Enquanto sua consciência permanecer adormecida ou semi-morta, sem dúvida, ele poderá progredir muito bem. Mas assim que a consciência de um homem desperta, e ele começa a pensar em seus pecados passados, nas falhas do presente, no julgamento futuro, imediatamente descobrirá que precisa de algo que lhe dê descanso interior. E o que lhe pode dar isso? Ele pode tentar arrependimento, a oração, a leitura da Bíblia, a frequência na igreja, a participação nas ordenanças, a automortificação, e tentar em vão. Essas coisas jamais poderão remover o fardo da consciência de alguém. É preciso que haja paz. Há somente uma coisa que pode trazer paz à consciência: o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre ela. O entendimento seguro de que a morte de Cristo foi o pagamento real das nossas dívidas para com Deus, e de que o mérito dessa morte é transferido ao homem quando ele crê. É o segredo da paz interior. Esse entendimento vai ao encontro dos maiores anseios da consciência. Ele responde a todas as acusações, acalma todos os temores. Está escrito: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, porque Ele é a nossa paz. Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos paz através do sangue de Cristo na cruz, paz como uma mina profunda, paz como uma torrente que está sempre fluindo. Entretanto, sem Cristo, estamos sem paz. Estar sem Cristo é estar sem esperança. Esperança de ter alguma sorte ou outra esperança qualquer é algo que quase todas as pessoas possuem. Na verdade, é raro encontrar um homem que lhe diga que não possui esperança alguma a respeito de sua alma. Mas quão poucos podem dar a razão da esperança que há neles? Quão poucos podem explicá-la, escrevê-la e mostrar em que ela está fundamentada? Quantos há para quem a esperança não é nada melhor que um sentimento vazio e vago, o qual um dia da enfermidade e a hora da morte comprovarão ser completamente inútil, impotente, tanto para dar conforto como para salvar. No entanto, existe uma esperança que tem raiz, vida, força e solidez, e esta é a esperança que está fundada na grande rocha da obra de Cristo, em seu ofício de redentor do homem, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, que é Cristo Jesus. Aquele que edifica sobre esta pedra angular não será confundido. Existe uma verdade a respeito desta esperança. Ela pode ser vista e avaliada. Ela pode resistir a qualquer questionamento. Procure de ponta a ponta e você não encontrará nenhuma falha nela. Todas as outras esperanças, quando comparadas a esta, não têm valor. Semelhantemente às fontes ressequidas pelo verão, elas minguam quando a necessidade do homem é a mais desesperadora. Elas são como barcos estragados, os quais parecem bons enquanto permanecem imóveis no porto. Mas quando os ventos e as ondas do oceano começam a apavorá-los, suas condições apodrecidas é revelada e eles submergem sob as águas. Tal coisa como uma boa esperança sem Cristo é algo que não existe, e sem Cristo não há esperança. Estar sem Cristo é estar sem o céu. Com esta afirmação, não estou apenas querendo dizer que não pode haver entrada no céu, e sim que sem Cristo não pode haver alegria no céu. Um homem sem um Salvador e um Redentor não poderia sentir-se em casa no céu. Ele não teria direito legal ou título de nobreza para estar lá. Ousadia, confiança e tranquilidade de coração seriam impossíveis de serem obtidas. Entretanto, entre os anjos santos e puros, sob o olhar de um Deus santo e puro, ele não poderia nem mesmo levantar a cabeça. Ficaria confuso e envergonhado. Esta é a real essência de todas as visões verdadeiras a respeito do céu, que Cristo está lá. Quem é você para sonhar com um céu onde não há lugar para Cristo? Desperte para reconhecer sua loucura. Saiba que em todas as descrições do céu contidas na Bíblia, a presença de Cristo é o ponto essencial. Vi no meio do trono, diz o apóstolo João, um cordeiro como tendo sido morto. O trono do céu é chamado de o trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é a lâmpada do céu e o seu santuário. O Cordeiro apacentará e guiará para as fontes da água da vida todos os santos que habitam no céu. O encontro dos santos no céu é descrito como a ceia das bodas do Cordeiro. O céu sem Cristo não pode ser o céu da Bíblia. Estar sem Cristo é estar sem o céu. Eu poderia facilmente acrescentar muitas coisas. Poderia dizer que estar sem Cristo é estar sem vida, sem poder, sem segurança, sem alicerce, sem um amigo no céu, sem justiça. Ninguém está em piores circunstâncias do que aqueles que estão sem Cristo. O que a arca significava para Noé, o que o Cordeiro Pascual significava para Israel no Egito, o que o maná e a rocha que foi ferida, a serpente de bronze, a coluna da nuvem de fogo e o bode expiatório significava para as tribos no deserto. Tudo isso é o que Cristo significa para a alma de um homem. Ninguém é mais destituído do que aquele que está sem Cristo. O que a raiz significa para os ramos,
o que o ar significa para os pulmões, o que o alimento e a água significa para os nossos corpos, o que o sol significa para a criação. Tudo isso e muito mais é o que Cristo significa para nós. Ninguém está mais sem esperança e ninguém está em estado mais deplorável do que aqueles que estão sem Cristo. Garanto que este assunto não teria a menor importância se não houvesse coisas como doença e morte, se os homens e as mulheres nunca envelhecessem e vivessem para sempre nesta terra. Entretanto, você deve saber que a doença, a morte e o túmulo são tristes realidades. Se essa vida fosse tudo, seria uma perda de tempo preocupar-se com questões com as quais sugeri neste momento. No entanto, você tem uma consciência. Você bem sabe que existe um dia de ajuste de contas após o túmulo. Há um julgamento que está por vir. Certamente que este assunto não é coisa de pouca importância. Não é algo mínimo, insignificante. Ele exige a atenção de toda pessoa que tem sensibilidade. Ele encontra-se na raiz daquela questão de extrema importância, a salvação das nossas almas. Estar sem Cristo é ser o mais miserável de todos. Agora peço-lhe que examine a si mesmo e descubra qual é a sua exata condição. Você está sem Cristo? Não permita que a vida se esvaia sem que você pense com sinceridade e faça um autoexame. Você não continuará para sempre do mesmo modo em que se encontra agora. Haverá um dia em que comer e beber, dormir e vestir-se, divertir-se e gastar dinheiro terão um fim. Haverá um dia em que no seu lugar estará um vazio e que falarão de você como alguém que já morreu, que já se foi. E onde você estará? Se tiver vivido e morrido sem pensar a respeito de sua alma, sem Deus e sem Cristo. Oh, lembre-se, é 1000 vezes melhor estar sem dinheiro, sem saúde, sem amigos, sem companhia, sem ânimo, do que estar sem Cristo. Se você tem vivido sem Cristo até agora, eu o convido com toda a minha afeição a mudar o seu rumo sem demora. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Ele está assentado à destra de Deus, capaz de salvar qualquer um que se chegue a Ele, por mais pecador e negligente que tenha sido. Ele está assentado à destra de Deus, desejoso de ouvir a oração de todo aquele que sente que o seu passado foi vivido de forma errada e que deseja corrigir-se. Busque a Cristo, busque-o sem demora, sujeite-se a Ele, não se envergonhe de dirigir-se a Ele. Apenas torne-se um dos amigos de Cristo, agora, e você dirá, algum dia no futuro, que este foi o melhor dia da sua vida. Se você já se tornou um amigo de Cristo, eu o exorto a ser grato. Desperte para um senso mais profundo da infinita misericórdia de ter um Salvador Todo-Poderoso, uma posição no céu, um lar eterno, um amigo que nunca morre. Mas alguns poucos anos e nossas reuniões familiares se acabarão. Como é confortador saber que em Cristo nós temos algo que nunca poderemos perder. Desperte para ter um senso do estado deplorável em que se encontram aqueles que não têm Cristo. Geralmente, nos lembramos dos que estão sem comida, sem roupa, sem escola ou sem igreja. Que tenhamos compaixão deles e os ajudemos tanto quanto nos seja possível. Porém, nunca nos esqueçamos de que existem pessoas que estão em um estado muito mais deplorável. Quem são elas? As pessoas que estão sem Cristo. Temos parentes que estão sem Cristo? Que sejamos sensíveis em relação a eles, que oremos por eles, que falemos sobre eles ao Rei, que nos esforcemos para recomendar o Evangelho a eles, que tentemos de tudo para levá-los a Cristo. Temos vizinhos que estão sem Cristo, que possamos trabalhar de todas as maneiras pela salvação deles. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Feliz aquele que vive a convicção permanente de que está em Cristo e ter paz, segurança e felicidade, e que estar sem Cristo é estar às margens da destruição.
Guarde esses sábios conselhos. Guarde esta palavra com a ajuda do Espírito Santo em seus corações e jamais se esqueçam: estar sem Cristo é estar completamente desgraçado, mas estar com Cristo é estar seguro para a vida eterna, para a bem-aventurança eterna, para o bem-estar eterno. Deus os abençoe em nome de Jesus. Se você ouviu até aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal Arrependimento para Hoje no YouTube e seja você também um missionário que nos ajuda a compartilhar a Santa Palavra de Deus.